Keiki é um solitário feio que ignora todas as garotas na escola, exceto a presidente voluptuosa do clube. No entanto, tudo muda quando ele a convida para sair, mas descobre que ela na verdade só quer ser sua pet e fazer truques estranhos para ele. Estou substituindo o cheiro de outras fêmeas com meu doce aroma. Tudo começa em uma manhã quando Keiki se preocupa que GT6 possa sair antes que ele consiga uma namorada. De repente, ele recebe uma mensagem da presidente do clube, Sayuki, pedindo para ele ir à sala do clube Shoto depois da escola. Mais tarde, Keiki ajuda Sayuki a arrumar a sala do clube, quando outra garota chamada Yuika se junta a eles e culpa Sayuki por dificultar a limpeza. Outro membro chamado Nanju se junta à limpeza interminável, então Keiki chama reforços, sua irmã, Mizuha. Após horas limpando a bagunça, Keiki oferece-se para terminar o trabalho, então Sayuki entrega-lhe a chave para trancar e as garotas vão embora. Depois, Keiki vai despejar a água suja quando avista um casal feliz e deseja que pisem em uma mina terrestre. No entanto, quando ele volta para a sala do clube, Keiki encontra uma carta endereçada a ele e percebe que finalmente tem uma admiradora. Com isso, Keiki celebra o fim de sua vida de solteiro sem alegria. No entanto, quando percebe que não sabe quem é, ele vê uma rede para as nádegas na mesa e se assusta ao perceber o que isso significa. Mais tarde, Keiki conta a seu amigo, Shoma, sobre sua surpresa sedosa, então eles tentam bancar os detetives. Mas como não conseguiram descobrir quem era, Shoma deseja boa sorte a Keiki na busca pela princesa misteriosa e prevê que a garota misteriosa deve fazer parte da equipe de limpeza. Mais tarde na biblioteca, Keiki agradeceu a Yuika por ajudar na limpeza, e ela disse que estava feliz em poder ajudá-lo, enquanto ele se perguntava se Yuika era sua Cinderela. Ela perguntou se ele prefere melões grandes. Antes que ele enlouqueça, Yuika o cala e aponta que pensava que ele entrou para o clube Shoto por causa das bolas de estresse mágicas da Sayuki. Depois que Keiki desmente isso, ele pergunta a Yuika por que ela nunca se dá bem com Sayuki, e ela explica que as orbes gigantes de Sayuki fazem as dela parecerem inexistentes. Quando Keiki admite que é verdade, Yuika decide fazê-lo sofrer e sai da biblioteca. Depois, enquanto jogam basquete, Shoma pergunta a Keiki se ele fez algum progresso em sua investigação, mas ele diz que todos os suspeitos agiram normalmente. Justamente então, ele percebe Nanju olhando para ele à beira do campo e se pergunta se ela está olhando para Shoma. Distraído por isso, ele é atingido pela bola de basquete. Quando acorda na clínica, vê um par de belas pernas que o surpreendem. Não. Ao olhar para cima, ele percebe que é Nanju sentada ao lado da sua cama, então pergunta se ela ficou por causa dele. Em resposta, Nanju diz que estava apenas entediada. Depois disso, ela pergunta se ele pegou uma bola com o rosto porque estava olhando para alguém de quem gosta, mas Keiki não pôde fornecer uma resposta. Então ele pergunta se ela o apoiaria se ele estivesse interessado em alguém, mas Nanju diz que não e vai embora. Mais tarde naquele dia, Keiki encontra Sayuki brincando com um cachorro e pergunta se é dela. Em resposta, ela diz que nomeou o cachorro de Vegetarian. Sem se impressionar, Keiki diz que seu nome não faz jus à sua aparência. Nesse momento, o dono do cachorro chega e agradece a Sayuki por cuidar de seu cachorro. Enquanto vão embora, Sayuki diz que invejou o cachorro, então Keiki diz que ela deve gostar muito de cachorros. No dia seguinte, Keiki vai para a sala do clube para confrontar Sayuki sobre a surpresa sedosa. Mas quando ele pede para ela experimentar para ter certeza, ela grita por ajuda e desmaia. Enquanto Keiki se pergunta se estará na prisão em breve, Sayuki pergunta se ele quer sair com ela. Pouco depois, Sayuki delicia-se com um copo de parfait enquanto Keiki se pergunta como sobreviverá até o fim do mês. Depois que Sayuki o agradece, Keiki pergunta se ela está interessada nele, mas ela de repente fica melancólica e foge. Mais tarde, Keiki vê Sayuki saindo da escola e a alcança para fazer um gesto romântico contra a parede. Surpresa, Sayuki pergunta o que ele quer, e ele revela que sabe o seu segredo. Sayuki então pergunta se ele agora não gosta dela, mas Keiki diz que não é uma coisa ruim. Ouvindo isso, Sayuki diz para ele encontrá-la na sala do clube no dia seguinte. Quando ele chega na sala do clube no dia seguinte, Sayuki diz que sempre teve a sensação de que ele seria o único a aceitá-la por quem ela é e pede para ele fechar os olhos. Quando ela pede para ele abrir, Keiki encontra os enormes trajes de Sayuki à mostra e uma coleira no pescoço. Surpreso, Keiki se assusta e pergunta o que ela está fazendo. Então Sayuki implora para ele torná-la seu animal de estimação. Você está falando sério? Chocado, Keiki pede para ela explicar. Então Sayuki diz que quer pertencer a ele, deixando Keiki assustado. Ela então revela que é especialista em cordas e chicotes e que sonhou a noite toda com ele usando seu chicote nela. Keiki então percebe porque ela invejava o cachorro, então ele a rejeita. Mais tarde naquele dia, Keiki esbarra em Okita, sua professora, que o elogia por limpar a sala do clube e revela que verificou a sala depois que eles a limparam, mas encontrou a porta destrancada. Depois, Keiki informa Shoma sobre sua nova descoberta, e Shoma deduz que a desastrada Cinderela pode ser qualquer uma das outras garotas, já que a porta estava destrancada. Após isso, Keiki pergunta a Shoma se ele já fantasiou em fazer de uma garota seu animal de estimação, mas Shoma revela que sendo um lolicon, estaria posando para fotos de prisão se alguma vez pensasse nisso. Alguns momentos depois na biblioteca, enquanto Keiki pensa em como Yuika é doce, Sayuki sussurra algumas bobagens doces em seus ouvidos, assustando-o.
Quando o Keiki lhe diz para parar de assustá-lo, ela insinua que ele poderia discipliná-la por ser insolente. Impassível, Keiki pergunta se ela se perdeu a caminho da cafeteria, mas Sayuki diz que está lá para vê-lo. E quando ela puxa o braço dele, Keiki comenta que pode sentir seus airbags, mas ela diz que é insignificante. Enquanto Keiki discorda, Yuika chega e pergunta se estão tentando compartilhar calor corporal. Para provocar Yuika, Sayuki anuncia que eles cruzaram o limite de apenas amigos desde que tiveram um encontro. Ao ouvir isso, o humor de Yuika cai e Keiki percebe, então ele pergunta se ela está zangada porque também quer uma taça de sorvete. De repente, Yuika sai correndo da biblioteca. Logo após isso, Sayuki percorre as prateleiras enquanto Keiki a repreende por sua presença distrativa. Sayuki então pergunta por que ele está sendo duro depois de tudo o que fizeram juntos. Chocado, Keiki pergunta o que ela quer dizer, e Sayuki revela que ele aprendeu romanticamente contra a parede e invadiu violentamente suas masmorras. Enquanto ele finge inocência, Keiki recebe um olhar mortal de Yuika do outro lado da estante, assustando-o. Então ele tenta desmascarar isso, mas Sayuki de repente pega um livro sobre treinamento de cães e sai correndo. Yuika então pergunta a Keiki se ele realmente saiu em um encontro com Sayuki, mas ele diz que só comprou um parfait para ela sob coação. No entanto, quando ela pergunta se o golpe romântico na parede também foi forçado, Keiki admite que fez isso de bom grado. Irritada, Yuka pergunta se eles estão oficialmente namorando, já que ele está sempre a bajulando. Nesse momento, Keiki pergunta como ele poderia fazê-la se sentir melhor. Então Yuka pede para ele sair em um encontro com ela. Depois, Keiki a espera no ponto de encontro. E quando Yuka chega, ele elogia sua aparência e a faz corar. Yuka então diz que espera se divertir no encontro, mas Keiki a lembra que ele está apenas acompanhando-a como um mais velho. Pouco depois, eles vão a um cinema, e após assistirem a um filme juntos, conversam tomando bebidas e exploram alguns outros lugares. No caminho de volta, Keiki aponta que eles fizeram compras de vitrine, mas quando Yuka diz que o que importa é o encontro, Keiki revela que é seu primeiro encontro de verdade. Ouvindo isso, Yuka fica animada por ser a primeira e corre para o banheiro. Sentindo-se realizado, Keiki se pergunta se conseguirá passar o dia sem desmaiar de tanta emoção. Alguns minutos depois, Keiki se pergunta por que Yuka está demorando tanto, então ele vai procurá-la e a encontra sendo assediada por alguns caras idiotas dando tiros para o alto. Então ele rapidamente a puxa para longe deles. Quando param para recuperar o fôlego, Keiki se culpa por tê-la deixado sozinha. Então, Yuka esfrega sua cabeça e beija-o por chegar a tempo de salvá-la. No caminho de trem para casa, enquanto Yuka cochila no ombro de Keiki, ele se lembra de como a conheceu na biblioteca e a encontrou lendo um livro. Ele perguntou o que ela estava lendo e, apesar das respostas frias dela, percebeu que era um livro que ele já tinha lido. Então eles conversaram sobre o livro e se tornaram amigos depois disso. Keiki então se pergunta como seria divertida sua vida se a Yuka fosse Cinderela. No dia seguinte, durante a pausa para o almoço, Shoma pergunta a Keiki se ele fez algum progresso com sua investigação, mas Keiki diz que estava aproveitando o primeiro encontro da sua vida. Shoma então o elogia por erguer a bandeira Loli, mas Keiki nega ser um lolicon. Enquanto Shoma explica por que acha que Lolis são as melhores, Keiki recebe uma mensagem de Yuka convidando-o para a biblioteca para discutir algumas coisas importantes após a escola. Após a escola, Keiki vai ao ponto de encontro e encontra Yuka esperando por ele na biblioteca. De repente, Yuka faz um esconde-esconde enquanto cozinha um charme forte o suficiente para tirar Keiki dos pés. Eventualmente, quando ela faz a pergunta, Keiki diz que ela deve estar enganada e tenta confirmar se ela realmente pediu para ele ser seu escravo. Quando Yuka confirma isso, Keiki entra em pânico enquanto ela explica que ser seu escravo é uma ostentação pela qual a maioria dos garotos venderia suas bolas para experimentar. Para persuadi-lo ainda mais, Keiki decide dar-lhe um agrado e tira sua lingerie. Ao apresentar isso a ele, Keiki ressalta que nem todos os meninos gostam disso. Oh, mãe! Então Yuka o derruba e enfia algo em sua boca. Enquanto Yuka se anima sobre como seus shorts e Snuggle ficam quentes na boca dele, Keiki se pergunta se ele caminhará para o além com a boca cheia de seda. No dia seguinte, Keiki acorda de um pesadelo, pensando que reviveu depois de morrer no ataque de Yuka. Enquanto ela prepara o café da manhã, Mizu pergunta se ele teve um sonho ruim, mas Keiki permanece mudo já que seu sonho era apenas para adultos. Depois, no vestiário da escola, Keiki pensa sobre o enigma de sua vida amorosa, mas é interrompido por Nanju, que então pergunta o que ele está fazendo. Em resposta, Keiki diz que está vivendo sua vida romanticamente medíocre. De repente, Keiki encontra um par de cadeados de mola no seu armário e grita, chocando Nanju, que então se pergunta se ele está com a cabeça no lugar. Depois que ela sai furiosa, Keiki verifica o seu armário e encontra um bilhete de Yuka. Mais tarde à noite, Keiki encontra-se com Yuka e pergunta qual é o plano dela. Yuka apresenta suas Rec Packs para ele como um presente, mas Keiki pergunta se ela está usando um. Chocada, Yuka se assusta e diz que não daria aos outros garotos o prazer de vê-la assim. Além disso, ela diz que ele é o único que gostaria de fazer de escravo. Quando Keiki verifica o seu armário outra vez, encontra fotos indecentes dele com Sayuki junto com uma carta onde ela ameaça divulgar mais fotos se ele não aparecer na sala do clube. Imediatamente, Keiki vai para a sala do clube e encontra Sayuki vestida como uma empregada de café. Ele então fecha a porta e a abre novamente para ter certeza de que não é um dos seus sonhos molhados se tornando realidade. Para seu desespero, ele encontra os seios de Sayuki à mostra. Então ele pergunta quando o clube se tornou um café de empregadas e Sayuki explica que está apenas praticando o que leu no livro que pegou emprestado da biblioteca.
Irritado, Kiki ordena que ela troque de roupa, mas Sayuki explica que está algemada e que deixou cair a chave no decote. Quando Sayuki pede a Kiki para pegá-la, ele hesita e se vira para chamar uma garota. Oh mãe. Mas para quando Sayuki diz que precisa usar o banheiro imediatamente. Nesse momento, enquanto Kiki estende a mão para pegar a chave com as mãos trêmulas, Sayuki pede para ele ser gentil, já que é a primeira vez dela. Então Kiki pega a chave enquanto Sayuki faz barulhos de felicidade. Depois de destravar as algemas, ele a culpa por se meter em uma situação tão bagunçada e se pergunta o que ela teria feito se ele não tivesse aparecido. Para recompensá-lo por isso, Sayuki apaga seu chip de chantagem e se agarra a ele. Kiki então pergunta por que ela está sendo tão carinhosa, mas Sayuki diz que está marcando seu território. Depois disso, Kiki pergunta por que ela o chantageou para encontrá-la, e Kiki pergunta se ele se cansou dela. Ela então declara que faria qualquer coisa por ele se ele aceitasse ser seu mestre, mas Kiki sai correndo da sala, dizendo que não é certo quando não há amor. Mais tarde naquele dia, Shoma perguntou a Kiki sobre sua investigação, mas ele pensou nas propostas e figura de Sayuki e Yuka. Nenhuma delas poderia ser a Cinderela. Neste momento, Shoma anuncia que a única suspeita restante é Nanju, já que ela sempre olha para Kiki e fica corada quando o faz. Surpresa, Kiki olha para Nanju, que então devolve o olhar e franze a testa. Pouco depois, Kiki se pergunta por que as garotas são como equações de física quântica e deseja que houvesse cursos rápidos para entendê-las. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de texto da Sayuki convidando-o para a sala do clube. Para evitar que ela faça algo louco, ele se dirige para a sala do clube, mas de repente é vendado por alguém que então pergunta se ele pode adivinhar quem é. A julgar pela voz, Kiki identifica Yuika e tenta tirar as mãos dela. No entanto, Yuika anuncia que está sem roupas e diz para ele manter os olhos fechados enquanto o guia para a sala de aula onde deixou suas roupas. Depois de sentá-lo na sala, Yuka amarra Kiki, então ele abre os olhos e comenta que ela se vestiu muito rápido. Em resposta, Yuka revela que não é boba o suficiente para exibir seus atributos no corredor da escola. Nesse momento, Yuka pergunta se ele vai ao covil de Sayuki de novo e decide puni-lo por deixá-la para ir atrás do demônio de seios grandes. De repente, Yuka oferece-lhe o pé e ameaça roubar seu precioso primeiro beijo se ele não beijá-lo. Chocado ao ouvir isso, Kiki exclama enquanto Yuka lentamente aproxima os lábios dos dele. De repente, Sayuki aparece para arruinar o roubo e diz que sempre soube que Yuika era uma gata ladra. Em resposta, Yuka pergunta como Sayuki os encontrou, então ela revela que ela segue Kiki como uma profissão. Quando Sayuki tenta libertar Kiki, Yuika afirma que ele pertence a ela, mas Sayuki discorda e afirma que Kiki é seu mestre. Enquanto elas discutem sobre quem tem os desejos mais sombrios e sujos, Kiki fica preso em um cabo de guerra entre as moças. De repente, Nanju chega à cena para arrastar Kiki, mas quando Yuka tenta ir atrás dela, tropeça nas cordas e cai em cima de Sayuki. Enquanto isso, depois de libertar Kiki, Nanju fica irritada com ele por ser muito gentil com as outras garotas, quando ela aponta que os melões de Sayuki parecem abrigar um controle remoto que o controla, e acrescenta que ele tem estado brincando em encontros com Yuika. Kiki pergunta por que ela está irritada. Em resposta, Nanju confessa com raiva que não gosta de vê-lo com outras garotas. No dia seguinte, no vestiário, Kiki cumprimenta Nanju, mas ela finge que ele não está lá. Então Kiki tenta iniciar uma conversa, mas Yuka aparece para arruinar o momento com seus cumprimentos barulhentos. Irritada, Nanju sai enquanto Yuka aponta que parece que as coisas estão estranhas entre ele e Nanju. Depois disso, ela se desculpa por ter ido longe demais no dia anterior, mas acrescenta que não vai desistir dele. Em resposta, Kiki sugere que ela considere fazer isso. Então Yuka pergunta se ele é próximo a Nanju, e aponta que ela é uma autoritária barata que só sorri quando está com ele. Ao ouvir isso, Kiki não discorda, então Yuka sugere que ele faça as pazes com Nanju. Surpresa, Kiki ressalta que ela parece bastante gentil para alguém que gosta de escravizar pessoas. Em resposta, Yuka diz que um bom mestre deve aprender a usar tanto a cenoura quanto o bastão. Depois, enquanto Kiki fica olhando para Nanju na aula, ele recebe uma mensagem de Sayuki convocando-o para a sala do clube. Ao visitar a sala do clube, Sayuki pergunta se Nanju está triste com o que aconteceu. Quando Kiki confirma que ela está, Sayuki revela que percebeu quando se encontraram no corredor e pede desculpas pelo modo como se comportou no dia anterior. Quando ela aponta que não é uma maneira apropriada de se comportar em público, Kiki pergunta se ela finalmente vai começar a valorizar o bom senso, mas ela anuncia que vai se abster de fazer avanços em público, mas intensificá-los em particular. Antes que Kiki proteste, ela promete se comportar por um tempo, já que Nanju é uma amiga próxima dela e sugere que Kiki faça as pazes com Nanju. Alguns momentos depois, Kiki acorda Nanju na aula e anuncia que as aulas terminaram. Quando ela se levanta, Kiki pergunta se ela está se sentindo mal, mas Nanju diz que isso não é da conta dele. Kiki então pergunta se o mau humor dela é por causa do que aconteceu no dia anterior, mas Nanju diz que não quer falar sobre isso. Em resposta, Kiki oferece seus serviços de terapeuta a ela e se vira para ir embora. No entanto, Nanju pergunta se ele a ouvirá e ele responde dizendo que é natural ajudar um amigo em necessidade. Ao ouvir isso, Nanju pergunta se são amigos e Kiki pergunta se ele é o único que pensa assim. Então, Nanju diz que está brincando enquanto se dirige para a porta, mas Kiki diz que não é engraçado.
Na porta, ela para e pergunta a Kiki por que eles não saem juntos, já que são amigos. Quando Kiki diz que eles costumavam sair juntos com Shoma, Nanju oferece a ele a chance de se redimir. Depois da escola, Nanju explode cabeças de zumbis em uma casa de jogos enquanto Kiki e Shoma cochicham sobre assuntos de garoto atrás dela. De repente, Nanju se vira para perguntar o que eles estão esperando, então eles se juntam a ela. Quando o jogo termina, Nanju ganha um pássaro zangado de pelúcia como recompensa e eles tiram fotos juntos. Pouco depois disso, Shoma se despediu e saiu rapidamente em sua bicicleta, deixando Kiki e Nanju. Enquanto Kiki a acompanha até em casa, Nanju de repente para agradecê-lo pelo dia, mas Kiki diz que também se divertiu, já que fazia tempo desde que saíram juntos. Em resposta, Nanju comenta que o relacionamento deles é divertido, mas ela não está satisfeita com a forma como as coisas estão. Ela então sugere que eles avancem como um casal e não um trio. Antes que Kiki pudesse responder, começou a chover. Então encontraram um abrigo onde Nanju pegou Kiki olhando para seus seios e ficou assustada. Em sua defesa, Kiki diz que não tinha ideia de que ela tinha tanto. Alguns minutos depois, Nanju pergunta se Kiki está sendo paquerado por Yuka e Sayuki, mas ele explica que elas apenas se sentem à vontade com ele. No entanto, quando Nanju aponta que seu rosto ficou abatido quando as garotas estavam ao redor dele, Kiki diz que é uma reação involuntária e vai buscar algumas bebidas. Quando ele retorna, encontra Nanju olhando para a foto de Shoma. Desapontado, Kiki comenta que ela gosta de Shoma, mas Nanju diz que não é o que ele pensa. No entanto, quando ele pede para ela explicar, Nanju pega sua bolsa e sai correndo. No dia seguinte na escola, Shoma pergunta a Kiki se ele caminhou com Nanju até em casa, mas Kiki revela que ele só conseguiu arruinar sua reputação. Logo depois disso, na sala do clube, Sayuki aponta que ele não está colocando seu coração na sombra e sugere que ele fale com ela se algo o estiver incomodando. Em resposta, Kiki agradece e se despede, enquanto Sayuki anuncia que vai aproveitar sua negligência até ele estar pronto para falar com ela. Depois disso, enquanto Kiki lê um livro na biblioteca, Yuka aparece e aponta que é óbvio que ele falhou em resolver as coisas com Nanju. Quando Kiki se recusa a responder, Yuka ameaça puni-lo se ele não fizer o que é mandado. Ao chegar em casa, Kiki pensa em como chegar até Nanju, mas então encontra Mizuha em seu quarto com um livro. Surpresa, ela comenta que nunca soube que ele era um lolicon. Chocado, Kiki desmente isso e diz que o livro pertence a Shoma. Alguns momentos depois, Mizuha faz um carinho na cabeça de Kiki e pergunta sobre sua vida amorosa confusa. Então Kiki explica que as coisas estão estranhas com Nanju, já que ela parece estar escondendo algo dele, e ele revela que pode tê-la magoado ao perguntar sobre isso. Em resposta, Mizuha diz a ele como pode ser difícil se abrir. Depois disso, Kiki pede conselho a ela, e Mizuha diz para ele ser ele mesmo e não fazer nada. No dia seguinte na escola, Kiki se aproxima de Nanju e quando ela tenta ignorá-lo, ele ameaça pegar nos manípulos do peito dela. Irritada, Nanju pega sua bolsa e vai embora enquanto Kiki corre atrás dela para se desculpar. De repente, Nanju para e o culpa por suas noites sem sono. Ouvindo isso, Kiki aponta que não sabe por que está causando tanto problema e pede que ela o perdoe para que possam ser amigos novamente. Quando Kiki acrescenta que faria qualquer coisa para obter seu perdão, Nanju chega perto dele e pergunta se ele realmente quer dizer isso. Ela então sugere que eles se tornem um casal. Ouvindo isso, Kiki pensa que finalmente encontrou sua Cinderela, mas Nanju de repente anuncia que gostaria de ver Kiki em um relacionamento romântico com Shoma. O quê? Fazendo-o se perguntar se está alucinando. Nanju então mostra a ele uma série de mangá que ela fez sobre ele e Shoma. Quando ele pergunta se é uma brincadeira, Nanju revela que adora histórias de quando homens amam outros homens. Hã? Irritado, Kiki pergunta por que ela está desenhando um mangá sobre ele e Shoma. Em resposta, Nanju explica por que ela tem agido de maneira estranha o tempo todo, mas Kiki diz que não a está julgando por seus interesses. Ele então sugere que ela os deixe ele e Shoma fora disso. No entanto, Nanju se recusa e afirma que há muitas garotas esperando pela sequência, já que a série Shortcake se tornou viral. Após isso, Nanju implora para que Kiki saia com Shoma por causa dos fãs, mas ele recusa categoricamente. Justo então, Nanju jura fazer tudo o que puder para impedi-lo de encontrar uma namorada. Mais tarde, Kiki se pergunta por que todas as garotas em sua vida têm diferentes graus de loucura. Então ele verifica seu armário e encontra uma foto dele com... Enquanto Kiki se pergunta quem poderia ter tirado a foto, ele lê um bilhete onde o culpado ordena que ele apareça no clube de astronomia, pois corre o risco de se tornar viral se recusar. Kiki se apressa para a sala do clube de astronomia. Ao entrar na sala vazia, ele olha ao redor e Koharu de repente aparece. Alguns dias depois, na sala do clube Chuta, Keiki tira fotos de Yuika usando uma roupa de coelhinha e pensa em como sempre quis bater palmas para as bochechas da coelhinha. Sim, rapaz, mas ele sabe que está fora de seu alcance. Nesse momento, Keiki pergunta a Yuika por que ela está com a roupa, mas Sayuki revela que ela quer entrar para o clube. Surpreso, Keiki pergunta por quê e Yuika explica que também gostaria de passar muito tempo com eles como Sayuki faz. Quando ela acrescenta que precisa de mais tempo para treinar o Keiki para ser um escravo obediente, Keiki não se surpreende. Então Yuika anuncia que tem o direito de entrar em qualquer clube da escola, enquanto Sayuki revela que a fez vestir a roupa o dia todo como um rito de entrada. Depois disso, Sayuki elogia a aparência de Yuika na roupa e revela que queria experimentar uma também, mas não conseguiu encaixar seus melões em nenhuma.
Irritada, Yuika pergunta se Sayuki está desafiando-a, mas Sayuki responde chamando-a de monstro sem peito. De repente, as coisas esquentam entre as duas, então Keiki se coloca entre elas para evitar uma explosão. Depois disso, Sayuki ordena que Yuika vá fazer um chá para ela, enquanto Keiki pergunta a Nanju o que ela estava fazendo na sala do clube. Para sua surpresa, Nanju revela que ela também é uma nova membro do clube e espera ser tratada como igual. Enfrentando Sayuki, Keiki pergunta por que Nanju não está vestida com a roupa de coelhinha, e ela diz que já foi compensada com a série de mangá de Nanju. Então Keiki se assusta e aponta que Sayuki é corrompida por aceitar subornos. Pouco depois, Yuika chega com o chá e Keiki tenta impedi-la de ver o mangá, alegando que é classificado como PG. No entanto, Sayuki entrega algumas cópias do mangá para Yuika e afirma que tem mais. Nesse momento, Keiki surta e tenta agarrar o mangá de Yuika, que está vibrando com as imagens quentes. Sayuki então diz a Yuika para absorver todos os detalhes do mangá e oferece-lhe um abraço. No entanto, Yuika desmaia com os airbags de Sayuki. Enquanto isso, Nanju secretamente envia uma mensagem para Keiki, ameaçando dar a Mizuha uma cópia de seu mangá se ele revelar por que ela entrou no clube. Neste ponto, ele percebe que o clube se tornou um esquadrão completo de degenerados cultos. Enquanto vai para casa, Keiki se lembra do encontro com Koharu, onde ela ameaçou acabar com sua carreira se ele fizesse algum movimento suspeito, e prometeu se livrar das fotos se ele obedecesse às suas instruções. Quando ele se virou para olhar para ela, Keiki percebeu que ela é fofa, então Koharu explicou que inicialmente estava feliz observando de longe, mas logo teve suas emoções por toda parte. Justo quando Keiki pensa que ela pode ser Cinderela, Koharu diz que gosta dele. Imediatamente, Keiki pega suas mãos e pede para ela caminhar pelo corredor com ele, mas Koharu diz que ele não é o tipo dela, chocando Keiki. Comovido com isso, Keiki acidentalmente liga um projetor e percebe que a sala está coberta de fotos dele e de Shoma. Koharu então pede desculpas e diz que seu alvo é Shoma. Mais tarde, em um restaurante onde conversam com bebidas, Keiki a observa pensando em como ela é fofa, mas Koharu lembra a ele que está apaixonada por Shoma. Ela então acrescenta que gostaria que Keiki fosse seu cupido, já que ele é a pessoa mais próxima de Shoma, e também o lembra que ainda tem sua carta na manga para a chantagem. Keiki então pergunta a Koharu como ela conseguiu as fotos, e ela explica por que os astrônomos usam telescópios. Então Keiki aconselha Keiki a evitar atividades prejudiciais dentro das instalações da escola, mas ele rebate, dizendo que há um motivo profundo para aquilo ter acontecido. Depois disso, Keiki diz que ela talvez não precise de sua ajuda, já que Shoma não gosta de meninas. No entanto, Koharu diz que está ciente dos gostos dele, mas revela que é do terceiro ano, chocando Keiki. Quando ela revela que é mais velha que ele, Keiki verifica a cor da saia dela e percebe que ela é realmente uma veterana. Nesse momento, Keiki percebe que é missão impossível, já que Shoma gosta delas jovens e inexperientes. Então ele diz a Koharu que é impossível, mas ela o lembra porque ele não tem escolha. Mais tarde naquele dia, enquanto Keiki pensa em uma maneira de se livrar da confusão, Mizuha o vê pensando e o chama. Ele então diz a ela para sempre avisá-lo quando ela for às compras, já que carregar coisas pesadas é trabalho de irmão mais velho. Depois, eles tomam sorvete juntos enquanto Keiki relembra quando eram mais jovens. Então Mizuha pergunta a ele se Yuika e Nanju realmente se juntaram ao clube, e ele se surpreende com a rapidez com que as notícias se espalham. Quando ele confirma isso, adiciona que não é mais necessário no clube, já que estava lá apenas para completar o número de membros. No entanto, Mizuha o dissuade de pensar assim, e eles voltam para casa juntos. No caminho, Mizuha anuncia que no dia seguinte é a troca de uniforme e diz que precisa pegar o uniforme de verão. Quando chegam em casa, Mizuha experimenta o uniforme e explica que todas as meninas começam a usar as mesmas saias rosas. Nesse momento, Keiki tem uma ideia enquanto Mizuha pergunta como ela está. Em resposta, ele agradece por salvá-lo de uma catástrofe. No dia seguinte, Keiki junta Shoma e Koharu. E enquanto eles trocam gentilezas, ele pensa em seus planos para ocultar a verdadeira idade e classe de Koharu até que ela se aproxime o suficiente de Shoma. Nesse momento, Shoma pergunta a Keiki como ele conheceu Koharu, e ele explica que se encontraram na biblioteca. Depois disso, ele acrescenta que quando percebeu que ela era uma amante do tênis, decidiu apresentá-la ao seu amigo prodígio do tênis. Então eles conversam sobre coisas relacionadas ao tênis e decidem trocar contatos enquanto Keiki mantém seu estilo NP. Keiki então sugere que tirem uma foto para comemorar a ocasião, então eles ficam juntos e Keiki sugere que diminuam a distância social. Depois de tirar fotos, Koharu comenta que falar com Shoma foi um sonho realizado. No entanto, Keiki lembra a ela que eles só trocaram contatos, mas Koharu acrescenta que também tiraram uma foto e agradece a ele. Mais tarde no clube de astronomia, Koharu observa Keiki através de um telescópio e pergunta por que ele parece triste. Quando ela se oferece para ouvi-lo e ajudá-lo, Keiki narra sua situação para ela. Depois disso, Koharu analisa a situação e conclui que é um mistério. Depois que Keiki aponta que seus suspeitos acabaram sendo bimbos cultos, Koharu comenta que o culpado pode ser um forasteiro. Surpreso, Keiki pergunta por que um forasteiro arriscaria entrar na sala do clube, mas Koharu diz que não podem descartar completamente essa possibilidade.
Quando eles concluem que todas as meninas da escola são suspeitas, Keiki diz que não pode fazer com que todas experimentem as cobertas de bumbum como um sapato de vidro. Quando Keiki sai do clube de astronomia, percebe que Okita pode saber quem ficou no prédio naquele dia, então decide perguntar a ela, mas esbarra em Ayano, a vice-presidente do conselho estudantil, que então escorrega e cai sobre ele. Depois de agradecê-lo por salvá-la, Keiki diz para ela se levantar, mas ela diz que gostaria de ficar assim por um pouco mais de tempo. Vou chegar! Algum tempo depois, Keiki visita a sala dos professores para perguntar a Okita se ela encontrou alguém no prédio do clube naquele dia. Em resposta, Okita revela que viu Ayano no corredor de ligação. Logo depois, enquanto Keiki pensa sobre isso, Ayano aparece e se apresenta. Ela então diz que deve ser o destino juntá-los novamente. Assustado, Keiki discorda e aponta que ela o abordou de surpresa. Vendo que foi descoberta, Ayano revela que estava procurando por ele para agradecê-lo, mas Keiki diz que não é necessário. Como sinal de gratidão, ela entrega a ele uma caixa de chocolates caseiros e pede que ele experimente um pedaço. Enquanto Keiki mastiga os doces, ele diz que está delicioso, mas de repente encontra os lábios de Ayano a poucos centímetros dos seus. Alarmado, ele aponta que ela está perto demais e sai da cadeira. Quando Keiki diz que eles deveriam voltar para a aula, Ayano o provoca e diz que está recarregando para conseguir passar a tarde. Depois que ela sai, Keiki olha as fotos de Ayano no clube de astronomia e elogia as habilidades fotográficas de Koharu. Ele então pergunta a Koharu o que ela acha de Ayano, e ela lhe dá um resumo de tudo o que conseguiu descobrir sobre ela. Keiki então pergunta se ela acha que Ayano poderia ser a Cinderela, e ela responde dizendo que é provável, já que ela visita a sala do clube para atividades do conselho estudantil. Depois disso, Keiki diz a Koharu para parar as investigações e anuncia que ele vai cuidar disso daqui pra frente. Depois, Keiki vai para a sala do Clube Uto e encontra Yuika sozinha. Então ele pergunta sobre o paradeiro de Sayuki, e ela responde que ela saiu para resolver alguns assuntos. Quando Keiki observa que Nanju também está ausente, Yuika anuncia que estão sozinhos. Então Keiki tropeça em uma corda e cai, e Yuika rapidamente se senta sobre ele, dizendo que ele tem que assumir a responsabilidade por tudo que fez a ela. Confuso, Keiki pergunta o que ela quer dizer e Yuika narra como ele apareceu no sonho dela e apalpou seus seios do tamanho de salgadinhos. Ouvindo isso, Keiki declara sua inocência, mas Yuika insiste que ele a humilhou. Quando Keiki se recusa a admitir, Yuika diz que vai se vingar e mexe no peito de Keiki. Nesse momento, Keiki grita enquanto Yuika diz pra ele fazer mais barulhos felizes. De repente, Keiki estende a mão e acidentalmente agarra seus pancakes. Envergonhada, Yuika sai correndo da sala do clube, gritando a plenos pulmões. Logo depois, Ayano entra e anuncia que está lá para a auditoria do clube. Enquanto inspeciona a sala, Keiki pergunta como é o trabalho dela no conselho estudantil. Em resposta, Ayano diz que precisa garantir que o orçamento do clube é gasto corretamente. Quando termina, Ayano diz que precisa de voluntários para recolher o lixo pela cidade e sugere que ele se junte a ela. Pensando que é uma oportunidade para investigá-la, Keiki aceita a oferta enquanto Sayuki espreita pela porta. Mais tarde naquele dia, quando eles se encontram, Keiki pergunta por que Sayuki está se juntando a eles para a coleta de lixo. E ela responde, dizendo que está obrigada a fazer o possível para ajudar seu mestre. Surpresa, Ayano pergunta o que ela quer dizer, mas Keiki diz que é uma piada que ela gosta de contar. Alguns minutos depois, Sayuki diz a Ayano que ela não pode se aproximar de Keiki porque ela pertence a ele. Keiki então pergunta se eles estão namorando, e Sayuki diz que o relacionamento deles é mais profundo do que isso. Ayano então diz que não há problema e agarra-se aos braços de Keiki. Imperturbável, Sayuki diz que não faz sentido, já que Keiki está acostumado com melões maiores. Em resposta, Ayano diz que pode não ter o tamanho, mas está confiante sobre seu formato. Enquanto isso, Keiki luta para manter a calma. Alguns momentos depois, Sayuki chama Keiki para ajudá-la, mas quando ele pergunta para que ela precisa dele, Sayuki explica que fica com ciúmes quando ele passa tempo com outras garotas. Antes que Keiki responda, Sayuki o imobiliza e lambe ele dizendo que está marcando seu território. Após isso, Keiki percebe que agarrar os melões dela só despertaria a fera nela. Então ele se lembra do conselho de seu avô quando foi atacado por um cachorro. De repente, Keiki espalha seus bolos de arroz e os amassa como massa. Quando Sayuki sai de cima dele, ela comenta sobre como ele ficou agressivo e violento com ela. Então Keiki pede desculpas, mas Sayuki de repente muda e diz que foi emocionante. Nesse momento, Sayuki sai, deixando Keiki e Ayano para terminar. Alguns minutos depois, Keiki informa Ayano que Sayuki foi embora, então ela sugere que eles também saiam, já que está escurecendo. De repente, Keiki pega uma revista Playboy e fica obcecado em conferir. Então ela o deixa para aproveitar, mas tropeça e cai em água suja. Nesse momento, Keiki se apressa para ajudá-la, mas avista sua camisa transparente. Percebendo isso, Ayano cobre sua mercadoria exposta enquanto o degenerado cultural finge que nada aconteceu e oferece sua jaqueta. Então ela cheira e agradece a ele. No dia seguinte na escola, enquanto Keiki e Shoma pegam uma bebida, eles falam sobre um jogo que acabaram de jogar e Keiki comenta que já que Nanju estava olhando, ela deve ter conseguido material suficiente para sua série de mangá. Desajeitado, Shoma pergunta o que ele quis dizer, mas Keiki diz que ele não quer saber. Logo depois, enquanto Keiki atualiza Shoma sobre sua investigação sobre Ayano, ela de repente aparece para agradecer a Keiki por ter emprestado a jaqueta.
No entanto, quando Keiki tenta se aproximar, ela recua e cobre o rosto. Eventualmente, Ayano vai embora, deixando Keiki confuso, mas Shoma aponta que provavelmente o cheiro de suor dele a fez correr. Algum tempo depois, Keiki e Ayano passam um tempo juntos no apartamento dela, então ele observa o ambiente sereno do quarto. Nesse momento, Ayano chega com uma torta de maçã. Quando ele dá uma mordida, Keiki elogia suas habilidades culinárias enquanto Ayano se agarra ao braço dele. Logo depois, Keiki percebe que ela adormeceu no seu ombro e imagina que é uma situação romântica. Ele então pensa que finalmente encontrou uma amiga que é material de namorada completamente sã, e adormece. Pouco depois, ele acorda e encontra Ayano tentando tirar sua cueca. Chocado, ele surta e pergunta o que ela está fazendo. Em resposta, Ayano confessa que tem um fetiche por cheiros e prefere o odor dos corpos dos garotos. Keiki então se pergunta se é uma brincadeira, mas Ayano diz que o odor do corpo dele é o seu favorito e pede suas cuecas. Enquanto Keiki olha perplexo, Ayano explica que preparou o quarto apenas para fazê-lo dormir. Então, quando Keiki pergunta por que ela adormeceu primeiro, Ayano diz que se confundiu porque o cheiro do corpo dele era tão relaxante. Alguns dias depois, Shoma e Koharu saem em um encontro com Keiki como figurante enquanto eles encenam Romeu e Julieta. Keiki observa e conclui que sua operação secreta está indo bem, já que a dupla parece estar se dando bem. No entanto, Keiki fica preocupado que Shoma possa assumir quando descobrir a verdadeira idade de Koharu, então ele decide ficar por perto até que fechem o negócio. No dia seguinte, enquanto planejam na sala do clube de astronomia, Keiki sugere que façam um encontro duplo, impressionando Koharu, que então o chama de mestre dos encontros. Em resposta, Keiki diz que só esteve em encontros nos seus sonhos. De volta para casa, enquanto Mizuha faz o almoço, Keiki rouba os nuggets de frango e se pergunta quem irá ao encontro. Quando ele considera Yuika, conclui que ela é de pavio curto, então ele pensa em Ayano e Nanju, mas percebe que nenhuma delas é normal o suficiente para sair com ele. Nesse momento, Mizuha interrompe e diz que ele nem sabe roubar direito. Mais tarde no boliche, Sayuki agradece a Keiki por convidá-la para o encontro duplo, enquanto Keiki pergunta a Koharu se ela está nervosa. Em resposta, ela confirma que sim, então Keiki tenta fazê-la relaxar. Justo quando Sayuki diz que ficou surpresa ao ver Koharu, Keiki pergunta se ela a conhece e Sayuki diz que elas foram colegas no primeiro ano. De repente, Sayuki quase revela que Koharu é da mesma turma, mas Keiki de repente a interrompe, chamando a atenção de Shuma. Ele então diz que só está tentando impedi-la de contar piadas ruins. Depois que Keiki explica a situação para Sayuki, ela concorda em participar. Pouco depois, Sayuki anuncia que é péssima em esportes, surpreendendo Keiki, então ele pergunta por que ela aceitou seu convite para sair. Sentindo-se desconfortável, Sayuki explica que, como um cão leal, faria qualquer coisa por seu mestre. Quando Keiki nega ser seu mestre, Sayuki sugere que estabeleçam uma penalidade para o jogador com a menor pontuação. Preocupado, Keiki lembra de que ela está jogando pela primeira vez. Sayuki diz que consegue lidar melhor com bolas do que Koharu porque é maior, então eles decidem que quem ficar em terceiro obedecerá a qualquer ordem dada pelo primeiro. Quando o jogo começa, Koharu vai primeiro e derruba todos os pinos, chocando Sayuki. Logo depois, Koharu revela que frequenta o boliche com sua família, enquanto Sayuki se pergunta se deveria fugir. Após o jogo, Koharu vem em primeiro lugar, então Keiki pede para ela dar ordens a Shuma, já que ele ficou em terceiro. Nesse momento, Shuma implora que ela seja indulgente, mas Sayuki sugere que ela aumente a pressão. Em resposta, Keiki diz a ela para calar a boca, já que ela ficou em último. Depois disso, Koharu manda Shuma chamá-la pelo primeiro nome. No dia seguinte, Koharu informa a Keiki que Shuma a convidou para sair com ele no próximo feriado. Surpreso, Keiki pergunta quando. Então Keiki conclui que seus serviços não são mais necessários, já que eles estão entre amigos e namoro. Depois disso, Koharu agradece por unir eles, mas Keiki diz que está apenas trabalhando duro para apagar suas fotos indecentes. Em resposta, Koharu revela que deletou a foto no dia em que ele prometeu ajudá-la. Ela então acrescenta que vai confessar seus sentimentos e revelar sua verdadeira idade para Shuma. Mais tarde naquele dia, ela encontra Shuma no caminho para casa e pede-lhe para caminhar com ela. Shuma concorda, e enquanto caminham juntos, Keiki se esconde e o segue. De repente, Koharu para e pergunta a Shuma se ele se lembra de tê-la encontrado naquele lugar há um ano. Enquanto Shuma olha sem entender, Koharu narra como ele a ajudou a recuperar seu chapéu que foi levado pelo vento. Depois disso, Koharu abre o zíper do seu cardigan, surpreendendo Shuma, que então percebe que ela é sua veterana. Nesse momento, Koharu pede desculpas a Shuma por mentir só para se aproximar dele. Quando ela confessa seu amor por ele, Shuma se desculpa e diz que não pode namorá-la porque é um lolicon. Depois, em um parquinho enquanto Shuma pensa sobre o ocorrido, Keiki aparece e pergunta como é a sensação de dispensar uma garota fofa. Surpreso, Shuma pergunta se ele assistiu, e Keiki revela que Koharu pediu a ele para bancar o cupido. Depois disso, Keiki se senta e conta a Shuma sobre como a apaixonada Koharu o perseguiu porque não conseguia se aproximar dele. Depois de falar um pouco de sentido a ele, Shuma revela que nunca esqueceu a garota que ajudou na rua, e esperava vê-la novamente. Além disso, Shuma revela que fazê-la chorar partiu seu coração. Nesse momento, Keiki aponta que a diversão que ele teve com Koharu não foi por causa da idade dela, então Shuma diz que não pode permanecer solteiro. Enquanto isso, na sala do clube de astronomia, Koharu chora e se pergunta se deve deletar as fotos de Shuma.
Nesse momento, Keiki aparece e diz que a culpa é de Shuma, já que ela fez tudo o que pôde. Para fazê-la sentir-se melhor, Keiki pinta Shuma como um perdedor, mas Koharu diz que ele está sendo insensível. Quando Keiki não para de falar sobre os benefícios de namorar uma mulher mais velha, Koharu concorda com ele, e enquanto protestam juntos, Shuma aparece com um ar sóbrio. De repente, Koharu reconsidera e implora para ele não a entender mal, mas Shuma diz que ela está apenas sendo brutalmente honesta. Além disso, Shuma confessa que gostou do tempo que passou com ela e diz que provavelmente poderia precisar de uma reabilitação de lolicon com ela. Surpresa, Koharu pergunta o que ele quer dizer e Shuma pergunta se eles poderiam começar como amigos. Em resposta, ela diz que ele soa como um protagonista de comédia romântica, já que está sendo indeciso sobre o que fazer com ela. Ao ouvir isso, Shuma desmorona e pede a Keiki para não rir dele. Nesse momento, Koharu diz que estava apenas brincando com ele por rejeitá-la. Em seguida, ela oferece-lhe a mão e sugere que comecem de novo como amigos. Depois disso, Shuma pergunta por que está tão escuro na sala e acende a luz. De repente, ele encontra as paredes cobertas com suas fotos e se assusta. Alguns dias depois, verifica seu esconderijo privado e tira o tecido de sedução da Cinderela e brinca com ele enquanto se pergunta de quem é. Como Ayano acabou sendo uma viciada em cheiro corporal, ele conclui que ela não pode ser a Cinderela e se pergunta se é alguém do clube dos degenerados da cultura. Depois disso, ele vai ao banheiro, mas ao abrir a porta, encontra Mizu se vestindo e se assusta. Alguns momentos depois, Mizu pede sua opinião sobre suas roupas de seda e Keiki diz que acha que combinam com ela. Ele então pede desculpas por ter entrado enquanto ela estava se vestindo, mas Mizu diz que ele pode esquecer, já que ele não fez de propósito. Após um silêncio constrangedor, Mizu pergunta se ele quer discutir o que está pensando com ela, mas Keiki diz que não é um bom tópico para discussão. Nesse momento, Mizu lembra a ele que eles são família e que ele pode contar qualquer coisa a ela. Então Keiki pergunta o que ela acharia se ele dissesse que quer fazer de uma garota seu animal de estimação. Chocada, Mizu se levanta do sofá e diz que vai chamar a polícia. Ele então pergunta novamente o que ela pensaria se ele quisesse se tornar um escravo de uma garota. Quando Mizu dá a mesma resposta, Keiki pergunta o que ela faria se ele dissesse que quer se apaixonar, mas desta vez Mizu diz que o apoiará se ele estiver falando sério. Ao ouvir isso, Keiki agradece, mas ela ignora, dizendo que deve a ele por ter elogiado sua aparência no banheiro. Enquanto falam sobre os horóscopos exibidos na TV, a campainha toca e Keiki encontra Sayuki na porta. Quando ela entra, diz que veio porque estava entediada, então Keiki a leva para seu quarto. Sayuki então o elogia por manter o quarto arrumado, mas Keiki revela que o faz para evitar problemas com Mizu. Quando se acomodam, Keiki pergunta a Sayuki por que ela veio, então ela coloca uma fantasia de cachorro. Depois ela pergunta a Keiki o que ele acha, e ele diz que ela está fofa de certa forma. Enquanto Keiki a observa, Sayuki pede desculpas por ter ido longe demais na coleta de lixo. Após isso, Sayuki o culpa por seu comportamento travesso e explica que ficou travessa porque ele não lhe dá amor suficiente. Depois de dar-lhe uma palestra sobre por que os cães ficam inquietos, Sayuki diz que veio até a casa dele para conseguir um pouco desse amor. Keiki pergunta o que ela quer dele, e ela pede que ele a trate como um cachorro. Keiki recusa isso de forma direta, mas quando Sayuki enfia a mão na bolsa e finge apresentar o mangá de Nanju a Mizuha, Keiki implora a ela para reconsiderar. Logo depois, ele pergunta a Sayuki como tratar alguém como um cachorro, então ela pede que ele faça carinho na cabeça dela. Quando ele faz isso, Sayuki diz que isso a faz feliz, então Keiki percebe que não é tão ruim quanto parece. Nesse momento, Sayuki diz que os cães gostam que façam carinho na barriga, então ela desabotou a camisa e deita no sofá para receber carinho na barriga. Enquanto isso, Keiki olha para ela sem entender. Então Sayuki diz para ele começar a trabalhar. Nesse momento, Keiki esfrega sua barriga enquanto Sayuki ri e diz que se sente reconfortante. Confuso, Keiki pergunta se ela está feliz, e Sayuki enterra a cabeça dele entre suas montanhas de leite para mostrar o quanto está feliz. Nesse instante, Mizuha entra com bebidas, mas rapidamente fecha a porta. Alguns momentos depois, Keiki e Mizuha realizam uma conferência familiar de emergência, onde Mizuha acusa Keiki de ser um homem de cultura. Mas em sua defesa, Keiki diz que estava apenas acariciando a barriga da Sayuki. No entanto, quando ele percebe o quão estranho isso soa, ele se assusta. Pouco depois disso, Sayuki diz que se divertiu, mas Keiki diz que sentiu como se tivesse perdido vários anos de expectativa de vida. Então Sayuki se vira para ir embora. Keiki então pergunta se mais alguém pode ser seu mestre, mas ela explica que tem um senso de orgulho e só cede o controle àqueles que considera dignos. Depois disso, ela agradeceu a Keiki por tornar seu dia divertido e foi embora. Pouco tempo depois, Yuka aparece na porta e diz que veio porque estava entediada. Então, quando ele a leva para o seu quarto e pergunta por que ela veio, Yuka tira uma fantasia de coelhinha e diz que veio para discipliná-lo com isso. Surpreso, Keiki pergunta se ela planeja usar a fantasia na presença dele, mas ela diz que é para ele. Ao ouvir isso, Keiki tenta protestar, mas Yuka puxa o mangá de Nanju e diz a ele para aceitar a fantasia de coelho ou expor Mizuha ao mangá. Alguns minutos depois, Keiki veste a roupa de coelho enquanto Yuka ri e tira fotos dele. Quando já teve o suficiente, Yuka aponta que ele é estranho, já que ninguém em sã consciência aceitaria uma ideia ridícula. Em resposta, Keiki lembra a ela que só está fazendo isso porque foi ameaçado.
Nesse momento, Yuka diz que está feliz e decide dar a ele uma recompensa especial. Em seguida, ela tenta tirar sua capa de enredo, mas Keiki pergunta por que ela é tão generosa com seus caipiras. Ao ouvir isso, Yuka diz que ele é o único que recebe tais recompensas porque é especial para ela e cai sobre Keiki. Atraída pelo barulho, Mizuha entra para verificar se eles estão bem, mas pergunta se está interrompendo algo. Pouco depois, Keiki e Mizuha realizam outra conferência familiar de emergência onde ele tenta provar sua inocência, mas enlouquece quando Mizuha não acredita nele. Mais tarde naquele dia, ele recebe uma ligação de Nanju, que então pergunta se Sayuki e Yuka o visitaram naquele dia. Surpreso, Keiki pergunta como ela sabe, e ela revela que eles tinham tudo planejado. Depois disso, ela pergunta se algo aconteceu, e Keiki diz que muitas coisas ruins aconteceram. Nanju então pergunta a Keiki se ele já teve um relacionamento, mas ele pergunta por que ela está curiosa, e Nanju pergunta o que ele acha de começar um com ela. Após uma pausa estranha, Nanju diz que é uma piada e irrita Keiki, que então diz para ela parar de mexer com ele. Keiki vai para o seu quarto e verifica o seu estoque, mas fica surpreso ao encontrá-lo vazio. Então, no dia seguinte, enquanto conversa com Koharu e Shoma sobre isso, ele supôs que ou Sayuki ou Yuka é a Cinderela, já que ambas estavam usando coberturas cor-de-rosa quando confessaram seus sentimentos. Surpreso, Shoma pergunta como isso é relevante, e Koharu explica que as meninas acreditam que confessar seu amor a um menino enquanto vestem roupas que balançam cor-de-rosa melhora suas chances de sucesso. Enquanto Keiki se pergunta por que Cinderela voltou para buscar seu presente, Koharu aponta que ela provavelmente nunca teve a intenção de deixar o cobertor com a carta. Shoma então destaca que encontrar os shorts vai levar Keiki ao remetente da carta. Depois, Keiki encontra Sayuki na sala do clube e pergunta se ela está sozinha. Quando Sayuki diz que está, Keiki revela que quer que ela seja seu animal de estimação. Então eles saíram juntos e Keiki revelou que seria seu dono pelo resto do dia. Ao ouvir isso, Sayuki fica animada e sai correndo, mas Keiki a interrompe dizendo que um bom pet anda ao lado do dono. Então Sayuki se desculpa e assume seu lugar ao lado dele. Depois de dizer para ela chamá-lo de mestre a partir de agora, Keiki pensa em como investigar a questão de seu tesouro perdido. Nesse momento, ele sugere que eles andem na montanha-russa, mas Sayuki diz que está usando uma saia. Keiki então diz que não importa, já que outras mulheres também estão usando saias. Percebendo sua relutância, Keiki se pergunta se ela está usando shorts da Cinderela e diz que entende que ela quer evitar a montanha-russa. No entanto, ele insiste que eles vão andar na montanha-russa, chocando Sayuki. Ela então diz que o seguirá até o inferno, se for necessário. Pouco depois, quando se sentam na montanha-russa, Keiki imagina que o vento ajudará na sua investigação, mas para sua decepção, percebe que as saias não levantam na montanha-russa. Enquanto caminham juntos, Keiki provoca Sayuki por ter medo de brinquedos radicais, mas ela o ignora. Então eles tentam alguns outros brinquedos do parque, mas para sua decepção, a saia de Sayuki simplesmente não levanta. Depois Sayuki pergunta a Keiki o que vem a seguir, mas ele decide deixá-la escolher, e acrescenta que não quer deixar seu animal de estimação infeliz. Surpresa com isso, Sayuki diz que gostaria de experimentar a roda gigante. Então eles entram nela. Enquanto Keiki pensa que é um bom momento para fazer uma pausa, Sayuki tira uma coleira e diz que gostaria de se tornar totalmente seu pet. Com a coleira no pescoço, Keiki percebe que poderia fazê-la fazer qualquer coisa. Então ele ordena que ela tire a saia, mas Sayuki o lambe e proporciona a ele um momento quente. Logo após isso, Sayuki pergunta por que ele de repente decidiu ser seu mestre, e Keiki explica que queria conhecê-la melhor. Sayuki então revela que sabe que ele passou um tempo lendo o livro de adestramento de cães por causa dela, e agradece a ele por ser gentil com ela. Depois, Keiki pergunta por que ela o escolheu como mestre, e Sayuki explica que é porque ela se apegou ao único garoto que passava por lá com frequência. Após isso, ela diz que não se arrepende de tê-lo como mestre. Mais tarde naquela noite, enquanto passeiam, Sayuki pede que Keiki segure sua mão. Enquanto caminhavam, Keiki observou que ela estava atenta à sua saia. Nesse momento, ele imagina que ela deve estar escondendo algo debaixo da saia. Então ele bufa e pede a Sayuki que levante a saia, surpreendendo-a. Quando ela hesita, ele lembra que é seu mestre do dia. Então Sayuki lentamente levanta a saia. No entanto, quando ela o fez, Keiki não acreditou no que viu. Ao chegar em casa, Keiki pergunta a Mizuha se ela alguma vez sai sem suas roupas vibrantes, mas ela diz que é impossível. No dia seguinte, ele vai para a escola. Keiki pensa no momento em que percebeu que Sayuki não estava usando nenhuma peça justa durante o encontro deles. Enquanto pensa nisso, ele esbarra em Sayuki no vestiário, então ela lhe diz o quanto se sentiu envergonhada no dia anterior. Mas Keiki diz que ela deveria ter pensado nisso antes de sair sem seu suporte para bochechas. Sayuki então diz que decidiu evitar fazer isso por um tempo, mas Keiki diz para ela parar para sempre. Então ela diz que o verá após a escola e se apressa sentindo-se envergonhada. Mais tarde naquele dia, na sala do clube, Yuka nota o silêncio constrangedor e pergunta a Keiki se algo aconteceu entre ele e Sayuki. Quando ela aponta que Sayuki está se comportando de forma estranha, Keiki diz que não é nada. Yuka então decide perguntar a Sayuki, mas ela diz que está muito envergonhada para falar. Então Yuka comenta que ambos devem ser culpados de algo e pede a Keiki para ajudá-la a resolver alguns problemas de matemática. Enquanto Keiki ajuda Yuka, Sayuki. Obrigado pessoal, chegamos ao fim do vídeo, dê like e se inscreva para mais.